Irmãos, mais uma vez aqui, nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos pensar um pouquinho aqui nas Escrituras. Irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil, e um momento que muitos querem desistir, querem parar. Muitos já pararam, né? Antes de nós entrarmos no texto que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, o Salmo 3, verso 8, irmãos, diz assim que do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Irmãos, nesse momento nós precisamos sempre lembrar que Deus é aquele que nos ajuda, que nos abençoa, que nos guarda. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre por que muitas vezes nós queremos desistir quando falta pouco para nós alcançarmos de Deus as bênçãos dele. Diz o seguinte, um escritor: por vezes Deus acalma a tempestade e por vezes permite que a tempestade se enfureça e acalme os seus filhos. Mas muitas vezes a adversidade é tão grande e que Deus, ao invés de acalmar a tempestade, Ele vem acalmar os nossos corações e nós conseguimos passar por meio da tempestade. Muitas vezes nós queremos que Deus venha e tire a tempestade de nós, ou acalme a tempestade da nossa vida, mas muitas vezes Deus precisa nos acalmar no meio de todo esse furacão que muitas vezes chega a nós. Então, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos no livro de Ruth. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Ruth e que nós possamos aprender algumas lições nesse livro. Irmãos, uma das coisas também que nós precisamos aprender é que a adversidade, a luta, as dificuldades que chegam a nós, ela também revela o valor da nossa fé, né? Dá para nós entendermos qual tipo de fé que temos, se temos uma fé verdadeira no Senhor, alicerçada nas promessas de Deus, se nós confiamos muitas vezes no Senhor, e a adversidade faz com que nós possamos enxergar isso, possa fazer com que nós possamos compreender isso. Então a minha palavra para você, eu gostaria de começar dizendo para você: não desista, não desista. Não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista do seu trabalho, não desista do que você pode estar fazendo agora, que você possa confiar no Senhor, porque muitas vezes as bênçãos que nós queremos, falta muito pouco para nós. E muitas vezes nós queremos parar no meio de uma luta intensa que temos travado, que estamos vivendo. E muitas vezes nós estamos chegando lá no porto e nós queremos parar. Então eu gostaria de pensar com você no livro de Ruth sobre algumas atitudes que nós devemos ter nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas vivendo uma vida tumultuada, alguns perdendo o emprego, outros não conseguem, outros com o problema da pandemia, com o problema de saúde. Mas no meio de tudo isso, nós podemos aprender algumas coisas, como nós podemos ter algumas atitudes para nós alcançarmos a nossa vitória. E uma das atitudes que nós olhamos para o livro de Ruth, irmãos, é que nós precisamos ter uma percepção correta da adversidade. Nós precisamos enxergar de uma forma correta aquilo que está acontecendo. Olha o que está escrito no livro de Ruth, no capítulo 1, verso de 3 a 5. Diz assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. E o verso 5, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Irmãos, olha a adversidade dessa mulher. Olha o que está acontecendo.
Eles saem de uma terra, vai para outra, achando que vai fazer progredir, que vai dar certo as coisas, e lá morre o marido de Noemi, morre os 2 filhos, e ela fica com só ela e as 2 noras. Irmãos, muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Nós muitas vezes não compreendemos o que Deus está realizando. E muitas vezes, quando nós perdemos alguma coisa, nós achamos que estamos perdendo, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes, no meio da adversidade, né, como a gente diz que a matemática de Deus é diferente da nossa, né? Na matemática de Deus, perda é ganho. E muitas vezes na nossa vida, as lutas que estão acontecendo, ela vem para somar a algo, ou a obra de Deus, ou algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e não para nos destruir. Depende de como você está olhando, e como você está vendo o que está acontecendo. Por isso, irmãos, Romanos, capítulo 8, verso 28, é um texto que eu digo assim, que os crentes conhecem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes eles param aí, tem que ler o texto todo, que nem eu digo, né? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja, irmãos, muitas vezes aquela luta imensa, aquela tribulação que nós estamos passando, aquilo que está acontecendo, Deus quer pegar tudo aquilo e transformar em algo útil, bom, de bênção, de crescimento para as nossas vidas. Muitas vezes no meio dessa luta toda, é que nós vamos ter uma experiência ainda maior com Deus. Quando eu consigo olhar para os meus problemas e olhar e ver o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Irmãos, muitas vezes Deus está trabalhando de uma forma tão profunda nas nossas vidas ou naquilo que está acontecendo. E se nós olharmos na perspectiva de Deus, como é que Deus está trabalhando, o que Deus quer nos ensinar, nós saímos fortalecidos naquele momento. Irmãos, sabe por que nós queremos desistir? Porque nós olhamos para a adversidade com os nossos olhos, com a nossa fraqueza humana, com a nossa, muitas vezes, carnalidade. E não olhamos para o Senhor, para o nosso Deus. Como é que Deus olha para aquilo que está acontecendo na minha vida? O que é que Deus está fazendo com tudo isso? Então, irmãos, olhe para o momento que nós estamos passando, o quanto, né, nesse momento, por exemplo, estão querendo parar. Eu digo assim, quantos já pararam? Quantos simplesmente, irmãos, por não entender o que Deus está fazendo no meio de tudo isso, abandonam a sua fé? Estão dizendo, eu não aguento mais, eu estou fraco na minha fé, eu não consigo prosseguir. Irmãos, muitos estão nessa situação simplesmente porque não têm um olhar correto daquilo que está acontecendo. Mas, irmãos, enquanto em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo agora, irmãos, muitas vezes nesse momento nós temos visto a segurança de Deus, nós temos visto Deus nos guardando. Quantos irmãos nossos, irmãos, passaram pelo mesmo problema que os outros estão passando e Deus os livrou. A experiência deles com Deus é ainda maior, de ver um Deus que cuida. Veja, ele não está olhando para esse momento só como derrota ou problema, mas está vendo um Deus maravilhoso em meio a tudo isso. Vê Deus multiplicando na sua casa no meio de uma escassez, né? Deus multiplicando, Deus ajudando, Deus fortalecendo, Deus curando. Mas quanto que no meio desta pandemia descobriu, por exemplo, o trabalho da sua vida. Tem gente que em meio a todas essas lutas descobriu algo novo que eles poderiam fazer, sentindo-se realizado no que estão fazendo. Veja, irmãos, as lutas, muitas vezes nós precisamos ter um olhar correto do que está acontecendo para nós. Olharmos o que Deus está realizando. Não fique olhando para esse momento ou para a sua dificuldade. Talvez não seja, a pandemia não tenha causado nada na sua família e na sua casa. Talvez seja uma outra coisa que está sendo o seu problema. Talvez seja relacionamento. Marido e mulher, pais e filhos. No seu trabalho, talvez seja problemas diversos. Perceba que Deus é muito maior que tudo isso. Olha o que Deus pode fazer, ou o que Deus está querendo ensinar você no meio de tudo isso. Tenha uma visão correta do seu problema.
Procure e tenha mais tempo, muitas vezes, para você ter um relacionamento mais profundo com Deus. Mas a segunda atitude que nós olhamos para o texto de Ruth é que a gente precisa perseverar em olhar para Deus. Olha o verso 6 do capítulo 1. E quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, né, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Veja, irmãos, Noemi continuou olhando para o Senhor. Eu sei que Noemi vai dizer: Senhor, olha, tudo que está me acontecendo, o Senhor permitiu. Mas vejam, mas ela não deixa de olhar para Deus. Mas sabe que eu aprendo aqui, porque o texto diz assim, quando Noemi soube, né? Quando Noemi soube que Deus estava vindo ao auxílio do povo lá da sua terra, que lá estava uma escassez naquela época que eles saíram, e agora Deus está trabalhando naquela terra. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que aquilo que ganha a minha atenção, ele me ganha. Sabe quem fala isso? Carlos McCord, ele diz isso: aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Será, irmãos, que a pandemia que tem ganho só a sua atenção? Será que é os problemas que tem ganho a sua atenção? Você só pensa nisso, você só olha para isso, você só reclama disso, você só fica olhando. Então ele ganhou você. Por que muitas pessoas desistem? Porque a adversidade ganha ele, ganha o coração dele, ganha a atenção dele, ganha o tempo, o pensamento dele. Ao invés de ser Deus a sua atenção. Deus precisa ser a sua atenção. Deus precisa ocupar o seu coração. Deus precisa ocupar o seu pensamento. Deus precisa chamar a sua atenção. Não os seus problemas. Porque aí nós continuamos caminhando em direção a Deus. Nós iremos perseverar olhando para o Senhor. Então, a minha pergunta para você agora é: o que é que está atraindo a sua atenção? O que é que está chamando a sua atenção? O que é que está chamando o seu olhar? A pandemia, problemas diversos que possam estar acontecendo com você, a dificuldade, ou é o poder de Deus? O que é que está acontecendo? Eu tenho dito para os meus filhos que Deus não permita que nós passemos por essa dificuldade de ser contaminados. Mas se formos, que Deus nos ajude a sair do outro lado. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que Deus pode me ajudar em meio a tudo isso, como eu sei que Deus pode me livrar de tudo isso. Tudo está no poder de Deus. Eu preciso ter a minha mente voltada para o poder de Deus. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso estar olhando para esse Deus poderoso, para o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu preciso estar confiando no Senhor. Vejamos, não é os problemas que vai fazer com que eu desista. Se eu estiver confiando que o Senhor tem um controle, que Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho sempre dito para os meus filhos, quando acontece alguma coisa, que a gente conversa, eu digo: Deus sabia disso. E se Deus sabia disso, Deus tem o controle disso. Eu posso continuar confiando no Senhor, eu posso confiar nele. Nada está chegando a nós que Deus não soubesse. Nada está chegando a você que Deus não conhecia. Deus sabia. Então Ele tem o controle. É Ele que pode ajudar você. É Ele que pode fortalecer você. É Ele que pode animar você. Irmãos, um texto que me chama muito a atenção é de Atos capítulo 7, versos 55 a 56, que fala sobre Estevão. E diz o texto assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Irmãos, aí está uma boa dica. Irmãos, em meio a tudo isso, em meio a todos os problemas, sabe que nós precisamos ser? Pessoas cheias do Espírito, para que nós possamos olhar para Deus, nada nos chame mais atenção do que Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, Estevão estava sendo apedrejado.
Mas o que chamava a atenção dele não eram as pedras, não eram as pessoas, era Cristo. Veja, irmãos, ali na sua morte, ele diz assim: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, e ele vai pedir ainda perdão para aquelas pessoas. Veja, irmãos, o que chamava a atenção de Estevão não era o momento em que ele estava passando, mas era o Senhor Jesus. Era isso que tinha ganho a atenção de Estevão, era isso que ele se preocupava com o Senhor. O que está chamando a sua atenção, meu querido? Talvez você esteja dizendo: bom, eu não sei se eu vou aguentar, mas o que é que está chamando a sua atenção? O que é que tem ganho você? O que é que tem ganho a sua mente? O que é que tem ganho o seu coração? Mas eu não posso desviar os meus olhos de Deus, eu preciso perseverar no Senhor. Você precisa perseverar no Senhor. Falta pouco. Falta pouco. Persevere no Senhor. Caminhe em direção ao Senhor. Confie nele. Sabe qual a outra atitude, irmãos, que eu vejo aqui no livro de Ruth? É que eu preciso caminhar em direção àquilo que Deus está fazendo. Olha o verso 6. E quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Veja, irmãos, Deus está fazendo, eu vou caminhar na direção dele. Deus está trabalhando, eu caminho na direção de Deus. Eu continuo indo na direção de Deus. O escritor de Hebreus vai dizer que nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, porque é Ele que é autor e consumador, aquele que começou e aquele que vai nos levar até o final da nossa fé. Eu não posso tirar os olhos do Senhor. Aí você vai para Ruth, capítulo 2, verso 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi, agora a nora dizendo para a sogra: vou recolher espiga no campo daquele que me permitir. E ela disse: vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Veja, irmãos, chegou numa terra, voltou, talvez não tivesse o que comer, pelo que está o texto, e ela diz: bom, Deus tem abençoado esse lugar, e agora o que eu vou fazer? Vou caminhar, vou lá nas terras das pessoas, vou recolher algumas espigas, porque eles deixavam, isso era da lei, deixar para as pessoas que passavam, para os peregrinos, eu vou deixar lá, e aqueles que me deixarem colher, eu vou colher. Irmãos, muitas vezes nós percebemos que Deus está fazendo algo, mas nós não caminhamos na direção de Deus. Nós ficamos reclamando. Ficamos muitas vezes murmurando. Muitas vezes nós preferimos desistir do que caminhar na direção de Deus. Nos sujeitar ao Senhor. Perceber o que Deus está fazendo e se unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Irmãos, a grande diferença de um crente para o outro, sabe qual a diferença muitas vezes entre nós? Isso é na nossa atitude diante das dificuldades. Isso é na nossa atitude. Às vezes você tem 2 pessoas que estão na mesma igreja, ouvindo as mesmas mensagens, participando dos mesmos cultos, e uma quer parar e a outra continua de uma forma feroz caminhando à frente. A diferença está como eles agem diante dos problemas, das dificuldades. Um confia no Senhor, um não tira os olhos do Senhor, um caminha sempre na direção de Deus, percebe o que Deus está fazendo e se une a Deus, o outro reclama, o outro para. A diferença está em você. A diferença, irmãos, não está em Deus, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua agindo da mesma maneira, com o mesmo poder. A diferença está como você está olhando, a sua atitude, o que é que você está fazendo. E aí cabe uma pergunta para mim e para você: qual tem sido as nossas atitudes neste momento difícil? Como é que tem sido? Como é que nós estamos fazendo nesse momento?
Veja, mas é um momento que eu tenho que cuidar da minha saúde, um momento que eu tenho que cuidar da minha família, um momento que eu tenho que me preservar, um momento que eu tenho que me guardar, fazendo tudo que as autoridades pedem para ser feito, para se evitar contaminação. Irmãos, é uma atitude que eu tenho nesse momento difícil, eu preciso fazer isso. Mas confiando no Senhor. Faço o que é necessário, da minha precaução para tudo isso, mas confiando que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Então, meu querido, o que você faz, né, o que faz diferença entre você, que conhece a Cristo, e uma pessoa que não conhece a Cristo como seu Salvador e Senhor, o que é que está fazendo diferença? Quando você conversa com alguém que não conhece a Cristo, como é a sua conversa? Alguém que tem esperança? Ou alguém que diz, não dá mais certo? Você é alguém que é capaz de dizer para o outro, olha, nós podemos confiar no Senhor porque falta pouco, Deus está no controle de todas as coisas, vai ficar melhor? Ou você é alguém que diz que não tem mais jeito? A diferença está em como você olha para aquilo que está acontecendo. A diferença está se você caminha em direção a Deus, confiando que todo o poder está nas mãos dEle. Então, meu querido, mova em direção ao seu milagre. Mova-se na direção de Deus. Caminhe-se na direção de Deus. Confia nele. Entrega a Ele todos os seus cuidados. Quer dizer, não é a situação que diz que Deus ama ou não me ama mais. Deus continua me amando. E no meio de toda essa adversidade, não significa que Deus não está cuidando de você. Talvez você não tenha percebido, mas Deus tem protegido você e a sua casa. Deus tem cuidado de você e da sua casa. Talvez você está passando por isso e não está percebendo que Deus tem carregado você em todos esses momentos. Que você nunca esteve sozinho. Ele nunca deixou você. Qual é a sua atitude no meio de tudo isso? Eu diria para você, mova-se na direção de Deus. Caminhe na direção do milagre de Deus. Aí a última atitude, irmãos, e a quarta atitude é: eu preciso prosseguir abençoando os outros. Veja, irmãos, esse momento de grandes dificuldades é um momento em que nós podemos abençoar outras pessoas. Abençoar com testemunho, abençoar falando da palavra de Deus e abençoar ajudando mesmo. Olha, Ruth 3:1 diz assim: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Veja, irmãos, diante da situação que ela se encontrava, Noemi estava preocupado com a nora, com Ruth. A preocupação dela era em abençoar a sua nora, em dar segurança para ela. Veja, irmãos, diante da situação que você se encontra, você é um candidato a se tornar um tipo de uva estressada. Talvez você nunca ouviu isso. Sabe o que é uma uva estressada, irmãos? É uma uva valiosa. Aquele melhor vinho que dá eu esqueci o nome lá, de um antioxidante, né? Bom principalmente para o coração. É uma uva assim estressada, aquela uva que vai sofrer algumas coisas, muitas vezes com a altitude. Ela sofre um pouco com aquilo e ela dá um vinho melhor, ela dá uma propriedade antioxidante melhor. É diferente daquela uva daquele terreninho, está lá, sem nada. Irmãos, muitas vezes, quando nós passamos por esses momentos, Deus nos torna pessoas melhores para ajudar outras pessoas. Paulo vai dizer que Deus nos consola para que nós possamos consolar outros. Talvez esse momento de grandes dificuldades que você está passando, Deus quer trabalhar na sua vida para que você possa abençoar outros. Talvez nesse momento de grande dificuldade, quando você achava que você tinha pouco, hoje você vai ver que você tem muito ainda e pode ajudar outros. Vejamos, o momento que nós estamos passando é o momento de nós nos preocuparmos em sermos bênçãos para as pessoas. Mas quando nós estamos sendo muito massacrados pelas dificuldades, pelos problemas da vida, mesmo assim eu posso ser uma pessoa abençoadora.
Será que não aconteceu com você? Você vai fazer visita para alguém que está lá sofrendo e você faz a visita, conversa com ela, e quando você está e você diz assim, poxa, eu que fui confortado. Aquela pessoa tinha tudo para reclamar, mas ela simplesmente confortou o seu coração. Ela foi bênção na sua vida. Talvez ela mostrou que você poderia ainda perseverar no meio aonde você quer parar. Irmãos, um dos últimos testemunhos, vamos dizer assim, do pastor Shed, quando estava muito doente, já um pouco antes de morrer, numa entrevista e falando do sofrimento, ele disse assim, olha, eu estou sofrendo, parafraseando a fala dele, porque Deus está desmamando eu do mundo para que eu possa estar com Ele. Aquelas pessoas que estavam na entrevista saíram muito mais confortantes, muito mais confiantes para enfrentar as dificuldades. O pastor Shed foi uma pessoa abençoadora, mesmo perto da sua morte, com todo o sofrimento daquela terrível doença. Irmãos, as lutas não significam que nós não podemos mais abençoar as pessoas. A sua luta talvez esteja fazendo com que você seja uma pessoa mais quebrantada, menos orgulhosa. Talvez as suas lutas querem fazer com que você seja uma pessoa que entenda que a glória só pertence a Deus e não a você. Talvez as lutas, Deus está querendo que você seja uma pessoa mais dependente dEle, porque até agora você quis resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira, da forma que você acha que deve ser. Talvez essas lutas, Deus quer levar você a ter uma dependência tão profunda com Ele, dEle, que você vai ter experiências profundas com Ele. E nessas experiências você vai poder continuar não só caminhando, mas abençoar outras pessoas. Fazer com que outras pessoas conheçam a Deus como o Senhor. Conheça a Deus como Todo-Poderoso. Irmãos, as lutas não é para que nós paremos, mas é para que nós possamos continuar caminhando. Por isso eu tenho que prosseguir abençoando outras pessoas. Eu não posso parar. A sua luta não pode impedir você de ser bênçãos para outras pessoas. Minha mãe já está com o Senhor, mas todas as vezes que ela tinha um problema de efizema no pulmão, e todas as vezes que ela era internada com falta de ar, mas ela tinha sempre o seu folheto evangelístico, e sempre, muitas vezes, ela orava para as pessoas iam embora, ela ficava internada, vinha outra, ela falava de Jesus, orava para as pessoas iam embora, e ela estava lá. Nunca fez com que ela desistisse. A enfermidade nunca fez com que ela deixasse de ser bênçãos para a vida de outras pessoas. Temos as dificuldades, não pode querer impedir nós de abençoarmos outras pessoas. Precisamos prosseguir abençoando. Não importa a luta que nós estivermos passando. E quinta, irmãos, atitude, eu diria para você que você precisa esperar algo tremendo de Deus, maravilhoso de Deus. Capítulo 2 de Ruth, verso 3, e a parte A do verso 4, diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou. Boaz foi o remidor dela. Boaz veio se casar com ela. E eles vão ser na genealogia aí de Deus, de Jesus, Está na genealogia de Jesus. Veja, mas Boaz chega naquele momento em que ela está naquele lugar. Irmão, sabe que eu aprendo aqui? Que Deus, Ele ama nos surpreender. Eu diria que Deus deseja e sempre quer nos surpreender. Ela poderia ir em qualquer outro lugar, em qualquer outra seara, ela poderia ir em qualquer outro momento, mas Deus fez com que ela chegasse naquele momento que Boaz chegou. Boaz era parente do sogro, não era de Ruth. Era tio ali dos filhos
né, do marido dela, quer dizer. Veja, irmãos, Deus, Ele nos ama nos surpreender. Deus tem algo que talvez você nem imagine Deus tem para você. Então não é hora de desistir, é hora de caminhar ainda mais. Eu diria, irmãos, falta muito pouco. E eu gosto de um texto de Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que, irmãos, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Mas Deus, Ele quer surpreender você. Deus pode me surpreender. Quando talvez você ache que está chegando nos últimos fôlegos, Deus pode surpreender você. Mas o segredo, irmãos, é caminhar. O segredo é continuar caminhando. Não é parar. Não é desistir. Não é voltar. É continuar caminhando. Continuar olhando para o Senhor. Continuar caminhando em direção ao milagre. Continuar abençoando as pessoas. Tendo um olhar dos problemas que nos acontecem na perspectiva de Deus. Irmãos, eu sempre olho para as minhas dificuldades e vejo Deus olhando para ela. E eu vejo Deus dizendo, acabou o problema. Ele tem um poder para fazer isso. Ele é um Deus extremamente poderoso. Eu não posso olhar para os problemas maiores do que eu. Sempre olho que eu tenho um Deus extremamente poderoso e que aquilo que me está acontecendo diante de Deus, ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode vencer Deus. Os seus problemas não vai vencer Deus. Mas Deus já venceu eles. Eu olho para Deus e vejo os meus problemas sempre no passado. Deus já trabalhou nisso. Deus já operou nisso. E eu quero terminar aqui com um texto para que você lembre lá de Lamentações 3:22, que diz assim: todavia, lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Irmão, se nós estamos aqui, você está me ouvindo, é porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Deus tem nos guardado. Não fomos consumidos, não fomos derrotados, continuamos ainda, mesmo empreendendo as últimas forças nossas, é porque a misericórdia de Deus esteve sobre as nossas vidas. E isso significa que nós vamos caminhar muito, porque as nossas bênçãos estão ali na frente, está logo ali. Caminhe na direção de Deus, não desista. Eu não sei qual é o seu pensamento no dia de hoje, eu não sei o que tem vindo à sua mente até aqui, mas eu quero dizer para você, não desista. Deus quer surpreender você, e as suas bênçãos estão logo ali na frente. Continue caminhando. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, que você continue perseverando no Senhor, confiando nele, porque Ele que tem todo o poder, e é Ele que pode te ajudar. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez, nós entramos na Tua presença, Pai. Deus amado, o Senhor, este Deus extremamente poderoso, que nós encontramos nas Escrituras. E eu creio, ó Deus, como afirma a Tua palavra, que o Senhor detém todo o poder, que toda a autoridade está no Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, mais uma vez, eu quero, Senhor, declarar aqui a minha confiança somente no Senhor. A minha confiança é que o Senhor está no controle de todas as coisas, tanto na minha vida como na vida dos teus filhos. Que nada que chegou a nós, ó Pai, o Senhor já sabia de todas as coisas. O Senhor tem um controle de tudo que está acontecendo. E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus que as Tuas misericórdias continuem, Senhor, sobre as nossas vidas, que a bondade do Senhor continue sobre nós. Nós dependemos da bondade do Senhor, nós dependemos da misericórdia do Senhor. Ó Deus amado, ajuda, Senhor, aqueles
teus filhos, Senhor, que talvez diante de tantas dificuldades, Senhor, talvez eles tenham pensado, Senhor, que não sabe mais como fazer, como caminhar. Deus, que nesta noite, Pai, eles possam perceber a misericórdia do Senhor, que nesta noite, Senhor, eles possam perceber o amor do Senhor, e que eles possam continuar, Senhor, caminhando. Senhor, talvez tenha dificuldades para caminhar, mas que eles continuem caminhando, olhando para o Senhor, com o coração deles, Senhor, totalmente voltado para Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos bênçãos, Senhor, na vida das pessoas. Ó Deus, não importa o que temos, mas o Senhor é o Deus que multiplica nas nossas casas. O Senhor é o Deus que prospera sobre as nossas vidas. Ó Deus, usa as nossas vidas para sermos bênçãos, Senhor, na vida das outras pessoas. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um dos Teus filhos. Ajuda eles, ó Pai, na caminhada de fé. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, ó Deus, que eles possam entregar suas vidas a Cristo. Que eles possam, Senhor, declarar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal. Ó Deus, que eles possam perceber o cuidado do Senhor para com eles. Mesmo quando eles ainda, ó Deus, talvez não estejam olhando, Senhor, totalmente para Ti, ó Deus. Mas o Senhor tem cuidado deles, o Senhor tem protegido, o Senhor tem os abençoado. Ó Deus, que eles possam se voltar para Ti, ó Deus, que eles possam, Senhor, ó Deus, caminhar na direção do Senhor. Ajuda os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas. Senhor, as pessoas que o Everton, Senhor, esteve clamando ao Senhor aqui, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Visita eles, ó Pai, com o Teu poder, Pai, livrando-os de todo mal. Ó Deus, curando, fazendo milagres, Senhor, nestas vidas, e que eles possam conhecer a Cristo se eles não o conhecem. Ó Deus amado, que nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos, Senhor, se nós deixarmos e existirmos aqui, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas aqueles que não têm a Cristo como único Senhor e Salvador pessoal, não têm a certeza, Senhor, da eternidade, onde vai passar, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ter esta certeza, que eles possam entregar suas vidas a Cristo. Ó Deus, derrama das Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos ajude a perseverar, ó Deus, a cada dia, a cada momento, sempre olhando com os nossos olhos fixos no Senhor, mirando no Senhor. Ó Deus, e sabemos que o Senhor é o nosso ajudador, que nós não temos o que temer, ó Deus, porque o Senhor é aquele Deus que está conosco. Nos ajuda a caminharmos confiando assim no Senhor. Fica conosco no restante desta noite, no restante da semana, Pai. Ó Deus, que possamos estar aqui no domingo, Senhor, às 19 horas. E que nós estejamos aqui cultuando ao Senhor, adorando, pensando na Tua palavra, Pai. E que sejamos edificados através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, cuida dos Teus filhos. Nós que estamos aqui, nos leva em paz, guardados pelo Senhor de volta às nossas casas. Ó Deus, que esse restante de semana seja, Senhor, de bênçãos, seja de direção do Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo e que tudo seja para o louvor e a glória do Teu santo nome. Desde já eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus.